Boa noite, corujas. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu confesso que não sei se eu estou iniciando exatamente no horário correto, porque eu estou com um delayzinho entre o meu celular e o computador. Então eu não estou sabendo qual que tá de fato no horário de Brasília, mas independente se eu tiver um pouco mais cedo ou na hora, estou aqui. Então, me chamo Vivi Santos, sou psicóloga clínica, filósofa, bruxa espiritualista, taróloga, artista também, o meu desenho aqui, ó. E nenhuma dessas coisas me define, nenhum desses títulos me limitam. Eu estou numa busca constante pela sabedoria, de viver de acordo com os meus valores humanos mais elevados, de me conectar com a espiritualidade, com autorresponsabilidade e me tornando assim uma pessoa mais autoconsciente. E o meu propósito aqui é trazer conteúdos mais elevados, conteúdos onde você que esteja aqui me ouvindo possa refletir, se identificar e assim algo do que a gente converse desperte em você um pouquinho dessa autoconsciência para que te transforme e te traga mais autenticidade, mais autorresponsabilidade, mais equilibrado com seus valores também, com seu propósito, enfim. E tudo isso, obviamente, vai tanto elevar você, quanto também vai ajudar nas suas relações com as outras pessoas, vai melhorar suas relações familiares, sociais e assim consecutivamente, né? Então aqui no meu perfil no meu canal, eu te ensino a se transformar através desse despertar da autoconsciência. Então as minhas lives, elas acontecem toda segunda-feira às 20 horas com um tema diferente. E posteriormente eu geralmente posto e salvo na plataforma do YouTube. Então você provavelmente que esteja assistindo no canal do YouTube gravado, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir a live, vai ser importante para a divulgação também dela. E não estranhe quando eu estiver aqui interagindo com as pessoas que estiverem entrando no ao vivo. Então eu adoro conversar com as pessoas, interagir com elas. E é isso. Boa noite, Gonçalves. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Eu espero que você goste do tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre superando o medo da rejeição. Medo da rejeição foi um tema sugerido por uma seguidora. E aqui estou eu para te convidar a participar dessa conversa aqui comigo, certo? E você que está aqui comigo no ao vivo, sinta-se à vontade, comente, faça perguntas, discorde, eu vou adorar a sua participação. Não esquece de apertar aqui no aviãozinho, compartilhar com algum colega que você acha que vai fazer toda a diferença esse tema. Ok? Então hoje o tema é superando o medo da rejeição. Vou iniciar falando um pouco sobre o que é o medo de fato, certo? O medo, ele é uma resposta emocional primitiva. Então, desde que a gente surgiu no mundo, a gente sente medo. É algo que tem muita importância na nossa evolução, certo? Então, esse medo, ele desencadeia uma série de reações, tanto físicas quanto psicológicas, que afetam tanto o nosso bem-estar, como é que eu estou me sentindo, como a forma como eu me comporto, certo? E aí, o que ocorre? Quando eu sinto medo, eu libero hormônios de adrenalina e cortisol que me preparam para enfrentar o perigo, certo? E aí criam respostas. A partir dessa preparação, eu vou estar ali me preparando para um tipo de resposta. E aí as respostas límbicas são as seguintes: congelar, fugir ou lutar. Congelar é quando eu estou preparando ali o corpo para me
Meu Deus, a dicção maravilhosa. Me imobilizar. Por exemplo, na época lá, onde a gente estava lutando ali para ter o nosso alimento com os animais e tal, muitas vezes a gente teria que parar e fingir ali, ficar estagnado, para conseguir se salvar de algum possível predador. Sei lá, um urso está passando e o nosso movimento poderia fazer com que ele se sentisse ameaçado e atacasse. E aí a gente congela em alguns momentos para também se salvar de alguma possível ameaça. E aí tem a outra forma de resposta límbica, que seria fugir, onde eu preparo ali o corpo, né, para escapar daquele ataque ou de alguma coisa assim do gênero. Então, fugir também é uma resposta límbica oriunda do medo. E tem o lutar. O lutar já seria eu enfrentando realmente perigo e me colocando ali à ativa, certo? Então, tem essas 3 respostas límbicas que possam estar originadas a partir desse sentimento do medo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Cristiano. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Vamos falar sobre o medo da rejeição. Se quiser, fique aí. Pode comentar, compartilhar com algum amigo ou amiga que também se interesse pelo tema e vai ser legal a sua participação. Essas respostas, né, do nosso sistema límbico são fundamentais para a nossa sobrevivência e principalmente em situações ameaçadoras, certo? Ainda hoje a gente utiliza muito delas em alguns momentos, né? Quando a gente está em perigo de alguma forma, sei lá. Tem gente que quando é assaltado fica congelado, paralisa, não tem reação. Tem gente que já tem o ato de fugir imediatamente. Tem outros que já tá ali naquele modo de luta, certo? Então, só que o medo que a gente vai conversar hoje, ele não é sobre um medo de ação nesse sentido. É o medo da rejeição. É mais psicológico do que, de fato, alguma ameaça física, certo? É mais uma ameaça emocional, psicológica. Então, embora esses movimentos de resposta límbica sejam úteis, mas quando a gente sente um medo excessivo ou constante, ele pode causar algumas coisas na gente, que é ansiedade. A gente pode paralisar ali na tomada de decisões, limitar as oportunidades da gente crescer e evoluir como pessoa, profissional e assim sucessivamente, e gerando muito sentimento de insegurança. Boa noite, Hudson, Kleber, Lidu, Joyce, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Eu fiquei na dúvida se eu comecei um pouco mais cedo ou foi na hora, eu fiquei na dúvida, mas tá aqui, estamos aqui. Eu iniciei ali só falando um pouco sobre o que é o medo. Ainda não iniciei falando sobre o medo da rejeição, certo? Então, o medo, quando a gente sente muito medo constantemente ou de forma muito excessiva, que a experiência sendo algo traumático, ele torna a gente ter algumas respostas de ansiedade constante, de paralisia de tomada de decisão, de limitar as nossas oportunidades, repetindo rapidamente, gerando sentimentos de insegurança. E ele também pode nos levar a evitar situações importantes, né? Tem algo que eu preciso fazer, e aí o medo vem e nos limita, impactando tanto a nível social, profissional quanto emocional, certo? Aí vamos entrar no medo da rejeição, enfim. Então, beleza. O medo da rejeição já é uma emoção mais complexa, porque ela nos remete a uma insegurança, e uma insegurança gerada na nossa infância, porque foi em algum momento onde você experienciou na infância a sensação de insegurança, ou realmente
né, o medo de rejeição ali, se sentiu rejeitada, corrigindo. E aí isso faz com que a gente compreenda determinadas coisas a partir de então, com essa referência. A partir dessa referência. Então a gente foi deixado de lado ou não foi aceito em algum grupo, né? Sofreu bullying na escola, ou algo aconteceu dentro de casa. E aí isso tudo foi compreendido com a nossa mentalidade infantil. A nossa mentalidade infantil ainda não está preparada para racionalizar e compreender de forma mais complexa o que realmente está acontecendo. Então a gente registra muito as coisas quando criança de forma emocional. E aí esse medo da rejeição, ele vai tocar especificamente no nosso desejo de pertencimento, de conexão, de aprovação, que são necessidades infantis, são necessidades da infância. É importante que a criança se sinta pertencida, conectada com seus pais, né? Tenha aprovação quando ela faz algo certo, ela seja apontada e garantida de que ela está acertando e evoluindo. Então, recentemente, inclusive, eu estava conversando com uma pessoa e dizendo, é muito importante dizer para a criança o que ela está acertando. Se você só fala para ela o que ela erra, apontando sempre o erro, ai, menino, faz isso direito, ai, não sei o que, não sei o que, você pode achar que aquela criança é incrível, mas ela não se acha, porque você só está apontando para ela o que ela faz de errado. Então, é muito importante levar também essa criança aos acertos. Então, muito bem, você acertou, você viu como você conseguiu, né? Você consegue sim, vamos lá, se quiser eu te ajudo. E depois, olha aí, viu como deu certo? Isso é muito importante para a formação dessa criança, né? E quando a gente chega na idade adulta, a gente lembra muito desses processos, inconsciente ou conscientemente. Então, como a gente somos seres sociais, a gente precisa muito da confirmação do outro para saber que a gente é existente, amado, né? Então, para me sentir existente, eu preciso saber que alguém me vê, que me enxerga. Isso fala também da forma como eu me vejo. Então, se eu não tenho ninguém que confirma os meus lados positivos, consecutivamente eu vou sempre achar que eu sou ruim nesse aspecto, né? Principalmente se tem algo construído desde a infância. Tá fazendo sentido, meu povo? Então assim, se você que tá aí, quem é que tá aí que tem medo da rejeição de forma consciente? Ah, eu sei que eu tenho medo da rejeição. Alguém? Vamos interagir comigo. Aqui, nessa parte aqui da live, nesse primeiro tópico, eu quero falar também da importância de se trabalhar se você possui esse medo da rejeição. E você compreende que realmente a experiência primária lá na infância, foi lá na sua infância que você experienciou esse sentimento de rejeição, é importante trabalhar a criança ferida, né, em terapia, obviamente. A sua criança ferida em terapia. Então, aquela Vivi de 5 anos. Aquela Vivi de 9 anos. Não sei qual foi a idade, mas que você experienciou isso. Mas é importante olhar para aquela criança ferida. Ou criança rejeitada, né? Se a gente levando para o tema de hoje. Pois, esse trabalho dentro da terapia é muito importante porque, assim, ao depender da sua experiência de rejeição, o contato com essas lembranças pode pode ativar lugares e sentimentos que, se você não tiver com alguém que realmente capacitado, né, um profissional psicólogo capacitado, para te acolher,
para executar algumas ferramentas e técnicas para fazer o acolhimento realmente necessário para você, vai ser complicado. Então, se for trabalhar essa coisa de infância, se você sabe e você sente que é algo muito denso e pesado, é importante que se trabalhe em terapia, certo? Agora, na idade adulta, né, eu já tô adulta aqui, eu tive essa experiência na minha infância, quando eu tinha 5 anos, 6 anos, então, mas agora eu tô na minha idade adulta, e eu vim carregando dos meus 5, 6 anos até os meus 35 anos, toda uma experiência de rejeição. Então, aquela experiência que foi única ou parcial de um período específico da minha vida se tornou frequente, como se realmente estivesse acontecendo sempre. Então, o medo da rejeição é muito amplo. Ele vai ser carregado e vai te afetar em todos os aspectos da sua vida ou em alguns aspectos da sua vida, certo? Mas quando a gente está na idade adulta, muitas vezes as nossas experiências não são de rejeição, mas a gente interpreta como se fosse. Então, vamos lá. A experiência foi lá atrás, com 5, 6 anos, um período ali. Mas hoje, a minha experiência foi outra. Por exemplo, fazer lives. Fazer lives, como eu já disse algumas vezes, foi um movimento para mim muito difícil, porque eu me sentia rejeitada. Ao abrir a live e ter uma vazão muito rápida de pessoas, entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Isso me gerava uma angústia muito grande e isso me deixava, eu me sentia muito mal com isso. Eu me sentia rejeitada pelas pessoas. Vocês têm culpa? Não tem nada a ver. Mas era a minha sensação. Mas o que isso quer dizer? Assim, aquela rejeição que eu senti lá na minha infância não tem nada a ver com essa. Mas a minha leitura emocional é como se fosse a mesma. Porque eu não separei isso. Isso de forma inconsciente. Porque, gente, a gente vive de forma tão automática. Quanto mais passa o tempo, quanto mais tecnologia a gente usa, mais automática a vida se torna. E o que isso ocorre? Traz com que você viva uma vida automática e não se conheça, não se perceba. Porque não tem nem tempo para você parar para pensar sobre alguma coisa. Você está sempre no celular, olhando alguma coisa, resolvendo alguma coisa. Teu dia de 24 horas deveria ter 32 e todas as horas você usaria da mesma forma que está usando essas 24, entende? Então, assim, seria sempre consumido demais. E aí faz com que você não tenha clareza sobre o que ocorre com você nas suas emoções. Por isso que atualmente a gente tem mais casos de ansiedade, por exemplo, depressão ou coisas do gênero, porque a gente não tem muito tempo para refletir sobre a gente, né? Coisa que antigamente, com a falta do celular, por exemplo, você iria fazer tal coisa, lavar uma louça, pensando nas questões, problemas, tentando resolvê-las. Não estou dizendo que antes tinha mais saúde mental do que agora, mas hoje, por conta do uso tecnológico, isso vem se tendo uma exageração maior, certo? Enfim, e aí hoje, adulta, olhando para aquela situação ali específica, me gera essa sensação de medo. E aí essa sensação de medo tem uma informação incompleta, porque eu não estou pensando e estruturando bem essas informações. Então eu não tenho clareza sobre elas, o que faz ter várias falhas e aí faz com que eu me paralise. Então não vou fazer lives. Eu iniciei como psicóloga clínica desde 2021. Eu só vim conseguir fazer lives nesse ano de 2024. Porque quando eu abria lives antes, eu até fazia, mas eu não conseguia sustentar, durava uns 30 minutos e era
era horrível, torturante, porque eu era muito ruim. Então eu acho que era nítido a forma como eu falava e me expressava, era nítido o meu medo, o meu nervosismo, o que isso gerava incoerência, falas muito rápidas, né, ansiosas. E isso também causava, talvez, né, a minha interpretação em quem está assistindo, uma certa, tipo, ela não sabe do que está falando. Isso era a minha interpretação, tá? Por conta desse nervosismo todo. Mas aí vamos lá. O medo da rejeição traz uma informação incompleta sobre a realidade que eu tô vivendo. Beleza. Eu vou levar como exemplo as lives para vocês entenderem. Porque é difícil eu falar exemplos que eu não tenho propriedade. Mas o que eu tenho, eu posso trazer. Então, tá. Qual era a realidade, de fato? Então, assim, esse medo surge dessa resposta emocional que eu registrei desde a minha infância, onde o fato de eu abrir a live sinalizava ali um risco de ser rejeitada, de ser desaprovada, de ser excluída, de ser apontada, ridicularizada. E isso, cada vez que eu abria e tentava me movimentar, isso se tornava mais intenso. E aí ia moldando o meu comportamento, que era falar mais rápido, tentar encerrar o quanto antes, me gerando também a possibilidade de tentar agradar e falar o que vocês querem ouvir e não me posicionando de fato da forma como eu penso sobre algum assunto, certo? Então, não sei se vocês... tudo que eu tô falando sobre mim, eu tô trazendo experiências e... enfim, mas que vocês possam perceber na vida de vocês alguma correlação. Não vai ser igual, mas pode ser parecido. O medo de falar em público, né? Que também fala do medo da rejeição, né? De pedir aumento ao seu chefe, de qualquer coisa assim do gênero, pode estar sendo desenvolvido esse medo da rejeição, assim, tá ali por trás, né? Lá no fundinho, escondido, camuflado. Então, o medo da rejeição, ele vai te limitar em ser, de fato, autêntica. Quando você não consegue ser autêntica porque você acha que o seu eu mais puro vai ser rejeitado. Então você precisa moldar ele para que seja aceito pelos outros. O medo, de fato, esse medo da rejeição, ele é uma projeção. Ou seja, é algo que eu projeto para fora. Então aqui, olá Catarina, seja bem-vinda. Zuma, Felipe, Paulo, César, acho que é isso. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, esse medo da rejeição, ele fala sobre uma projeção que está aqui dentro, voltando aqui, que eu me perdi um minuto. O medo da rejeição, ele é uma projeção. É algo que é meu, eu sinto medo de ser rejeitada, que eu experienciei lá na minha infância. Oi Maria, Rosiane. Oi Cabral, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre o medo da rejeição. Então, o medo da rejeição, ele é uma projeção. Eu experienciei pela primeira vez na minha infância. E isso foi registrado em mim de forma emocional. E eu carrego ele, desde então, pelo fato de que quando eu era criança, eu não tinha a minha capacidade mental para dar conta do que aconteceu comigo. Então, a forma como ficou registrada foi emocional, certo? Então, quando a gente para pensar na nossa infância, as nossas lembranças sempre vão estar
bem emaranhadas com as nossas emoções. Vão ser aspectos que vão emocionar a gente de forma positiva ou nos trazer muita dor. Aí vai depender de como foi a sua infância. Oi, Rafa. E se você teve uma experiência assim, né? E aí, quando eu já sou adulta, não me notificou? 8 horas. Não tenho culpa, não. 8 horas começam. Beleza. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, aí quando eu tô adulta já, né? Então, a forma como eu lido com as coisas é eu projetando esse medo que foi registrado emocionalmente em mim para fora. E aí eu tenho expectativas sobre os comportamentos e sobre as coisas que vão acontecer na minha vida, sempre como uma resposta negativa. Por mais que eu não queira, de fato, que seja negativa, mas eu acho que vai ser. Porque aí o medo da rejeição, ele é maior. Certo? Então, tanto pode acontecer quanto não pode acontecer, de fato. Eu entrar aqui, fazer uma live, tanto pode ocorrer de todo mundo sumir, eu ficar zero ninguém assistindo a live, quanto pode ter 20 pessoas assistindo a live, ou 6 pessoas como temos agora, né? Mas a forma quando a pessoa que tem o medo da rejeição lida é sempre como o negativo. Estão achando ruim, por isso que não ficaram. Eu tô falando besteira, não estão concordando, não estão se identificando. Eu tô sendo ridículo aqui, porque aí sempre as coisas ruins, né, são sobressaltadas. Obviamente, esse medo tá baseado na experiência passada, que eu interpretei com a minha mente infantil, né? E isso virou uma referência quase que, cara, profética. Eu sei que eu vou ser rejeitada. Se eu mandar uma mensagem pro Rafa, ele não vai me responder. Pior que é verdade, ele não me responde. Brincadeira, ele responde 3 anos depois. Só cutucando o Rafa. Mas enfim. Então, quando alguém tem o medo da rejeição, muitas vezes ela vai agir como se a rejeição já tivesse acontecendo. Ou como se ela soubesse que vai acontecer de fato, né? Como eu falei, é uma profecia autorrealizável. E aí que tá a grande questão. Que é isso, perseguição? Perseguindo você, Rafa. Então, aí a pessoa que tem o medo da rejeição muito forte, ela sempre vai agir no mundo como se ela fosse ser rejeitada. E aí é que tá a grande questão. Porque menina? Porque o que ocorre? Uma cacofonia medonha. Então acontece assim. A pessoa observa o ambiente, a situação, faz uma interpretação com os sinais que não estão claros. Então tem um sinal ali, tipo, mandei uma mensagem pro Rafa, ele estava online e não me respondeu. Então eu olho para aquela situação, que pode ser uma verdade, mas pode ser algo diferente também. Eu suponho a resposta como uma rejeição. Então, o Rafa não me respondeu porque ele não quis, ele me ignorou. Certo? É assim que a pessoa que tem medo da rejeição, ela interpreta o mundo. Se preparando constantemente para a dor de ser excluída. Então, ele está me rejeitando, ele não quer mais conversar comigo, ele não é mais meu amigo, não sei o que foi que eu fiz para ele. Isso tudo vai me gerar comportamentos, atitudes. E aí vamos conversar sobre elas. O que vocês estão achando? Ninguém me respondeu se alguém aqui tem medo da rejeição. Estão com medo de se expor?
e serem rejeitados, gente, não vão ser rejeitados não, vamos lá. Vamos se expor. Então, o medo da rejeição faz com que eu me comporte assim, com atitudes de retraimento. O que é a atitude de retraimento? Eu vou me colocar sempre, sabe, com cautela. Eu não vou conseguir expor de fato o que eu penso, nem vou expressar as minhas emoções, o que eu estou sentindo, muito menos o que eu preciso. Então, assim, vamos lá. Vou trazer aqui experiências das relações. Continuar com o Rafa, porque eu já comecei com ele, ele vai ser crucificado hoje. Não tenho mais medo da rejeição. Ai, que bom. Mas já tive pavor. Eu já tive muito. Olha aí, o povo saudável, gente. Que delícia. Tudo terapeutizado, graças a Deus. E é de fato terapeutizado. Não tô sendo irônica, não. Vamos lá. Essas atitudes de retraimento é o quê? O Rafa não me respondeu, por algum acaso. Não me respondeu e aí ficou ali e tal. Eu posso simplesmente morrer de sofrer aqui desse lado e não dizer nada pra ele. E passa-se dias e eu tô sendo consumida por esse sentimento de rejeição. O Rafa não me respondeu. E aí eu vou ficar olhando as mensagens constantemente. Poxa, ele não me respondeu. Ele tá online de novo e ele não respondeu. E não sei o quê. E tarará. A depender de como você usa as suas redes sociais, talvez você nem saiba se ele visualizou ou não. E aí agora, eu não sei se ele visualizou, se ele não visualizou. Aí quanto mais isso vira, mais angustiante ainda. Pra quem tem o medo da rejeição, né? Para quem tem isso já tratado ou com menos intensidade, já não é tamanha coisa. Mas para quem tem isso muito forte, é muito complicado. Não saber se o outro visualizou. E se visualizou, não respondeu, então foi de propósito. Me ignorou de fato. E agora? Sensação de retumbância. Retumbância? O que seria retumbância? Que você tá falando, me explica. É ruim. Hoje eu tô me libertando, que bom. Certo. Então, esse movimento seria retraimento. Eu não me coloco, eu não me posiciono. Eu fico ali com medo, porque vai que eu pergunto e ele confirma que realmente não quer mais saber de mim. Meu Deus, só de falar isso eu já me sinto angustiada. Rafa, por favor, me responde. Sensação de dispensa. Porque essa sensação, se for dentro da analogia que eu tô fazendo, ela é uma sensação irreal. Porque de fato você não sabe se você está sendo dispensado ou não. Você só vai saber se está sendo dispensado se o outro disser: eu não quero mais falar com você. Vamos encerrar nossa amizade aqui. Não é isso que eu quero. Ou coisas assim do gênero. Aí você sabe de fato o que o outro lado pensa sobre você. Mas enquanto isso, você não sabe. Não acho que eu estou lhe rejeitando, mas vou sair, o celular está descarregando. Maria Rosiane. Mulher, tu não me rejeita não, mulher. Mas fica gravado e você pode continuar assistindo depois, tá? Relaxe. Não vou sofrer por isso. Então aí tem essa questão do retraimento. O retraimento eu não me posiciono. Eu fico ali só esperando, tentando ver se o outro vai trazer alguma luz de atitude que me faça perceber se realmente é isso que eu tô pensando ou se é contra o que eu tô pensando. E muitas vezes, mesmo o outro agindo e eu percebendo que eu tava pensando besteira, eu ainda duvido. Porque eu não me posiciono para perguntar, aí fica complicado, né? Mas vamos lá, continuando. Essa é uma das atitudes, retraimento. A outra atitude que quem tem medo da rejeição pode ter é a necessidade de agradar. Eu preciso agradar. Então, se eu não agradar você e você não... Sei lá, eu tenho que fazer alguma coisa
para que você goste de mim. Deus me livre de você não gostar. Ave Maria, pelo amor de Deus, você tem que gostar de mim. Então, eu vou te elogiar, eu vou pagar coisas pra você, eu vou fazer o que você pedir, eu vou dizer pra você o que você quer ouvir, eu vou concordar com tudo que você falar, eu vou gostar das mesmas coisas que você gostar. Porque tudo isso é a minha forma de evitar que você me rejeite, certo? E aí é uma coisa que ferra com a vida da pessoa. Essa necessidade de agradar ferra demais. Coloca ela em situações que misericórdia. Então ela fica duvidando sempre da capacidade dela. E assim ela se faz de tudo para agradar todo mundo. Tá sempre se justificando sem necessidade até. Ou pedindo desculpa o tempo todo. O tempo todo tá pedindo desculpa. Às vezes você nem falou nada. Você diz assim, fulano, aí ela, desculpa. Que foi? Tá pedindo desculpa porque... Não sei. Porque a necessidade de agradar é tão grande, porque tem medo demais de ser rejeitada, do outro não gostar. E aí isso faz com que eu não imponha limites. Dizer não para quem tem medo de rejeição é uma tortura. Eu não posso dizer não. Porque se eu disser não, ela não vai sair da minha vida, não vai gostar de mim. Ei, Glécia. Olha aí, quem pediu a live chegou agora. Atrasadíssima. Ai, ai. Você abre mão de ser quem você realmente é em prol de outra pessoa, que talvez nem goste da verdadeira versão da pessoa. Não sei se eu entendi, mas não gosto olha, aí vem muito do que eu experienciei. Quando tem alguém que tá sempre querendo me agradar, e aí faz tudo isso que eu falei pra você, de ficar pedindo desculpa sempre, de tudo que tu pedir ou pensar, ela vai estar concordando. Ela concorda com seus pensamentos, ela gosta das mesmas coisas que você, ela não diz não, então se você pedir algo, ela vai lá e faz. Dificilmente eu gosto de estar do lado de alguém assim. Sabe por quê? Porque eu sei que isso não é ela. E aí, como ela é uma pessoa que tem medo da rejeição, ela se retrai também, além de tentar, agradar o tempo todo, ela se retrai de quem ela realmente é, de expressar os limites, de dizer o que ela pensa, e aí tá concordando com tudo. Então Vivi, fico me perguntando assim, cara, quem é essa pessoa de fato? Porque tudo que eu falo ela concorda, tudo que eu gosto ela gosta, tudo que eu peço ela faz. Eu sinceramente não sei nem se eu consigo confiar numa pessoa assim, confiar de fato. Confiar, porque é complicado. E outra, é uma pessoa igual a mim, praticamente, porque gosta de tudo e pensa da mesma forma que eu acho muito estranho. Muito estranho, muito bizarro. Então, é muito mais difícil alguém de fato gostar dessa versão, que agrada, que se retrai, do que uma versão autêntica, uma versão que se posiciona, que diz quem é, que bota limites, que... Entende? Então vamos lá, continuando. Oi, mãe. Oi, Osmar. E aí tem outro comportamento também que é muito comum em pessoas que têm medo da rejeição, que é o estar na defensiva. Tá na defensiva o tempo todo. Primeiro, se acontece alguma coisa, fulano, cadê? Tu vai pro aniversário da fulano de tal? Mulher, eu não vou não, porque eu tô com dor de cabeça, fulano foi pro médico, fulano adoeceu, não sei o que. Nunca diz a verdade. Ela só não quer ir. Mas ela inventa uma grande mentira, ou uma pequena mentira, pra tentar justificar o porquê que ela não vai fazer tal coisa. Porque se ela disser a verdade, ela acha que o outro vai rejeitar. Certo? Que não vai agradar o outro. Então tá sempre justificando. E aí a
pessoa que está na defensiva já se torna um pouco mais sarcástica. Eu acho isso insuportável. Porque a pessoa que está sendo sarcástica, ela fica supondo as coisas e fala com você a partir dessa suposição de forma agressiva, passivo-agressiva. Eu mando mensagem pro Rafa. E aí, Rafa, tá tudo bem? Ou então encontro com ele, né, depois. E aí, Rafa, tudo bem com você? É porque você não me respondeu? Achei que estava muito ocupado. Não, deve estar assim, fazendo muitas amigas, né? Por isso que não me responde. Ai, eu tô rindo, gente, mas é engraçado, é loucura. Porque aí tá... entende? O sarcasmo, um passivo agressivo é muito ruim. Quem é que gosta de estar numa relação com alguém que tá ali duvidando de que ela é importante pra você? Ai, pior que às vezes eu mando mensagem pro Rafa brincando de sarcasmo, sabe? Por isso que eu tô rindo. Meu pai, vamos lá. Então a pessoa que tá na defensiva, ela interpreta as atitudes dos outros também como críticas. Então se você diz assim, mulher, tu calma, não foi isso que aconteceu. E aí você já fica na defensiva, assim, ai meu Deus do céu, foi sim, tá dizendo o quê? Que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, como assim? Que eu sou impaciente, que eu não tô vendo as coisas direito, tá achando que eu sou otária? E aí isso vai aumentando o nível de grau. Age com muita desconfiança, fica com um ciúme muito exagerado. Por quê? Porque ela tem medo que o outro vá embora da vida dela. Então ela fica querendo controlar tudo. Precisa saber de tudo. E qualquer açãozinha do outro, minimamente que seja. Eu vi uma história do Rafa ontem com uma amiga no cinema. E aí pronto, eu já fico indiferente com o Rafa. Eu já fico cara fechada, já fico com ciúme dele. Porque assim, ele foi pro cinema com outra amiga que não era eu. Como assim? Por que ele não me chamou? E também é uma pessoa que é muito resistente à crítica, ela fica muito na defensiva, né? Então ela não aceita os posicionamentos. E você chega para dizer algo para ela, inclusive dentro da melhor forma possível. Sei lá, tipo assim, olha, é o seguinte, esse comportamento que você tá tendo comigo é muito complicado, porque assim, eu entendo que você tem medo da rejeição, que você tem medo de ser rejeitado e tal, mas eu não tô te rejeitando. Eu quero que você confie na nossa relação e tal. E a outra pessoa fica assim, sei, ainda sarcasticamente, na defensiva, sem acreditar, desconfiando que você tá sendo mentiroso com ela. Então, o que isso faz com a relação? Preste bem atenção. Eu iniciei dizendo, a pessoa tem medo da rejeição. Ela entrou na relação com medo da rejeição. Ela interpreta as coisas que ela não tem clareza e certeza de forma suposta. Suponho que o Rafa me ignorou. E aí eu me preparo para essa exclusão dele sobre mim, de forma com atitudes de retraimento, ou seja, sem questioná-lo de fato o que foi que ocorreu. Rafa, você saiu pro cinema com fulano de tal, isso eu não gostei, sei lá, se posicionar de alguma forma. Por mais que isso não queira dizer que ele tem que me dizer para onde ele vai com alguém. Mas eu dizer como eu me sinto já faz com que ele entenda por que eu tô agindo assim. E aí possa se posicionar de alguma forma. Mas quando eu não digo, o outro vai chegar assim, que diabo é que tá acontecendo com essa menina? Do Neida se transformou. Não fiz nada. Só fui ali. Meu Deus. Enfim. E aí a pessoa age com atitude de retraimento, com necessidade de agradar, na defensiva, o que por sua vez vai afastar o Rafa da minha vida.
Porque quanto mais eu sufoco ele com coisas que são irreais, e isso no nível de amizade. Imagina em outros níveis de relação. O quanto que complicado não fica. E pesado não fica. E tóxico não fica a relação, certo? Então, eu entrei na relação com medo, me comportei a partir do meu medo e ocasionou, na realidade do meu medo, eu fui rejeitada de fato. Certo? Fez sentido aí pra vocês? Pior que eu tenho amizades assim mesmo. A pessoa acompanha tudo que eu faço e quando tem oportunidade joga essas coisas na cara. Que eu saio com outras pessoas. Sempre sarcástica. Pois é. E aí o que ocorre? Você consecutivamente evita de sair com essa pessoa. Porque como é que você vai se sentir bem do lado de alguém que vai te conversar com você de forma sarcástica, sempre te cobrando coisas que não tem necessidade de ser cobradas? Né? Complicado. Olá, José Aparecido, 7590. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Então, assim, o meu medo de rejeição, que eu projetei lá no início, a partir de uma visão distorcida, virou realidade. Foi influenciado pelas minhas ações, eu reforcei isso, sentindo tudo isso, joguei no outro todos os meus sentimentos de rejeição que foram criadas a partir de uma perspectiva, de uma expectativa errônea sobre alguma coisa. E aí, todo o meu temor virou realidade. Se confirmou. E aí, a partir disso, o meu medo se fortalece. Fica mais incrustado ainda. Porque aí eu fico assim, tá vendo? Eu sabia que eu ia ser rejeitada. Fui rejeitada de novo. Aí eu parto para a próxima relação, sou rejeitada de novo. Eu vou para... Enfim, independente para onde eu vá, eu vou agir com esse formato e vou ser rejeitada. A partir do meu medo. Então, assim, o problema não tá no outro. Tá em mim. Então, eu, que tenho medo da rejeição, o problema não tá nas pessoas. Nas pessoas que vêm aqui pra live e saem. Tá na minha perspectiva de perceber como o outro sai, o que isso representa pra mim. Mas o que o outro tá fazendo de fato não tem nada a ver com o que isso representa pra mim. Então, vamos supor. A Silvana tá aqui, chegou. Ela deve ter olhado ali. Eu fiquei curiosa, tem uma pessoa fazendo live. Ou, sei lá, por um acaso, caiu na live. Não gosto desse tema, não. Parte pra outra. Ou então tá no trabalho. Era muito legal, mas não tô ocupada. Ou tá em casa, as crianças começam a berrar e aí teve que sair. Ou tô apressada pra fazer qualquer coisa. Tô só rotando, gente, desculpa. Qualquer coisa. Mas eu vou ler como? A Silvana entrou na live e saiu. Ela não gostou. Ela me achou feia, não gostou da forma como eu falei. O que eu disse talvez desagradou ela. Sou uma péssima profissional. Entende? Deixa eu ver o que foi que a Catherine falou aqui. É muito verdade, Vivi. Já fui assim, mas estou conseguindo não ser mais. Embora seja complicado lidar comigo mesma por vezes. É aos poucos, como eu já falei pra você, né? Tudo é um passo a passo. Nunca é de uma vez. Ainda mais algo que é tão, enraizado. Então fica aqui, do começo ao fim da live, que eu vou trazer alguns pontos. A partir desses pontos, o que for simbólico para você, grave na memória e traga na sessão de terapia. E aí isso vai ser trabalhado e intensificado ao ponto de ser mais fácil lidar com tudo isso, ok? Psicanálise para tudo, aconselhamento ajuda. Bom, não é psicanálise, é psicologia, terapia, né? Algo mais amplo, né? Não necessariamente a psicanálise em si, certo? A psicanálise é uma abordagem
específica sobre as coisas. Então a forma como eu lido com isso aqui é mais humanista até do que freudiana. Tá. Tá, onde foi que eu parei? Aqui. Então aí o medo da rejeição, obviamente, vai afetar todos os aspectos da sua vida. Se você possui o medo da rejeição, isso vai afetar todas as suas relações. As relações familiares, profissionais, de amizades, amorosas, sexuais, espirituais, a sua relação com Deus, a sua relação com a sua autoestima, que é a sua relação consigo mesmo. Vai afetar, certo? A sua relação com o dinheiro vai afetar. O fato de você ter dinheiro e de repente piscar o olho e não ter mais, você sente como se fosse quase um castigo. A rejeição do dinheiro, você não consegue ter dinheiro ou não consegue prosperar na vida. Isso tudo pode estar ligado a também esse sentimento de rejeição. Não necessariamente só a ele, mas pode também estar ligado a ele, entende? Tudo que eu tô falando aqui não são verdades absolutas, são partes de uma verdade. Então, você é um ser humano complexo. Você é perpassado por muitas coisas. O que eu tô trazendo aqui é uma facetazinha que pode fazer sentido algumas partes com a sua vida e outras não. As outras não pode fazer sentido para outras pessoas. E assim a gente vai se construindo esse ser humano, né? Então vamos lá. Então como esse medo de rejeição afeta partes ou grande partes das minhas relações, faz com que eu não seja uma pessoa autêntica. Eu me comporte para agradar. Eu não vou ser aquilo que eu realmente sou. E muito possivelmente, os cachorros endoidaram aqui na rua, e muito possivelmente eu nem sei quem sou eu. Porque eu tenho medo eu tenho tanto medo de ser rejeitada que eu não quero nem entender quem sou eu de fato. Porque se eu me posiciono, se eu digo algo, o outro não gostar. Então vamos supor, você comenta algo aqui na live, e aí eu não concordo, ou eu concordo em partes, ou eu concordo completamente. São possibilidades. E aí, antes de você comentar algo, você já acha que eu vou discordar de tudo. Ou, não só eu, mas as outras pessoas aqui da live também comentar o seu comentário e dizer algo sobre o que você comentou. E aí, esse lugar de, será se vão me rejeitar? Será se eu vou ser considerado ridículo, ou burro, ou qualquer outra coisa assim do gênero? Eu não quero isso pra mim. Mas a grande questão é, em alguma parcela, a gente na vida vai ter algum, eu vou dizer não concordo, do que rejeitado, para não pesar a coisa. Vai ter mais um não concordo sobre aquilo. E tá tudo bem, porque somos diferentes, não precisamos concordar com tudo. Você que tá aqui assistindo pode discordar do que eu tô falando tranquilamente. Eu não vou ter problema com isso. Creio eu que não. Mas enfim. Então você pode discordar. Porque você é uma pessoa que viu o que eu tô falando com outro ponto de vista, tem outra leitura sobre isso e tá tudo bem. Não precisa ser a verdade absoluta. Certo? Então, isso te torna autêntico quando você se posiciona independente do que o outro pensa sobre isso. Isso sim te torna mais fortalecido no que você é. Então assim, você está dizendo agora
nesse momento que pensa dessa forma. Isso quer dizer que você sempre vai pensar assim? Não necessariamente. Você pode, ao falar e expressar isso, ao mesmo tempo que expõe isso para fora, já discordar imediato. De imediato. Você pode discordar de imediato. Porque daqui fez sentido, mas quando você começou a botar em palavras, né, falar sobre, já não fez mais sentido. Por isso que a terapia é tão importante. Porque você fala de forma tranquila, sem ficar achando que o outro vai te julgar ou te rejeitar a partir daquela perspectiva que você está trazendo. E aí você consegue falar mais livremente, porque o profissional psicólogo, ele não é para fazer esses movimentos de julgar ou apontar ou te discriminar, certo? Se algum psicólogo fez isso, se atente que ele não está sendo um profissional adequado, né? Ético não. Mas, enfim, vamos considerar que esse psicólogo não vai fazer isso. Então, na terapia você consegue ser mais aberto, e quando você expressa seus sentimentos, você escuta. E aí faz mais sentido ou não faz sentido nenhum. Enfim, e aí você vai se fortalecendo, vai se conhecendo, vai se ampliando, certo? Então vamos lá. O que mais? Dentro do movimento de medo da rejeição, eu não exponho os meus limites. Eu não consigo dizer não e não consigo dizer assim, olha, fulano, eu não gostei da forma como você falou comigo. Ah, eu vou contar essa. Um dia na academia, eu fui fazer um exercício físico lá. E aí um dos professores, instrutores, sei lá, as pessoas que ficam lá cuidando, né, passando alguns exercícios e tal, não é um personal meu, né? É uma pessoa para todo mundo. E aí ele lá conversando com a galera, rindo, interagindo, fazendo umas piadas, um negocinho assim e tal, e eu na minha. Passei, pedi ajuda em um dos equipamentos e ele começou a falar comigo de forma debochada. É assim, viu que faz, nananã e tarará, assim, sei lá. Ele falou de forma debochada, pelo menos foi assim que eu interpretei. E aí pronto, foi assim que... Aí isso me deixou assim, angustiada, me deixou assim mal. Se eu tivesse ainda nesse mesmo processo do medo da rejeição, eu iria acolher como... debocharam de mim. E é essa a verdade. Debocharam de mim. E aí eu vou lidar com isso. Ou de forma sarcástica, ou vou me retrair, ou eu vou fugir, ou nunca mais piso na academia, ou faço isso, aquilo, outro. Porque eu fiquei na suposição, na primeira interpretação, a partir daquela experiência que eu tive. Porém, eu chamei o moço no lado e fui conversar com ele sobre o acontecido. Expus como eu me senti. A partir disso, ele conseguiu expressar o que de fato ele quis passar, qual foi a intenção dele. E aí a gente se entendeu e ficou tudo bem. Entende? Então, se eu não digo o que eu sinto, eu fico no processo de retraimento. Se eu não digo o que sinto, mas na próxima vez que ele fala alguma coisa, eu falo debochado com ele, eu já vou arrumar uma intriga ali na academia. Né? Ou então eu retraio e nunca mais nem piso lá. São possibilidades. Enfim, então aí eu expus a ele um limite, disse que eu não tinha gostado, que ele não precise fazer esse tipo de brincadeira comigo, porque realmente eu não gosto, eu prefiro algo mais e tal, enfim. E aí ficou por isso mesmo, a gente se acertou, a gente ficou bem, e é ótimo. E até hoje não aconteceu mais esse movimento, entende? Outro comportamento que é muito complicado de quem tem medo é aceitar o tudo, o que vier. Então, eu tenho medo da rejeição. Então, apareceu uma paquera ali pra mim. Só que essa paquera não é muito boa. Tá nítido que é tóxica, que é abusiva. Mas eu tenho medo de sair dessa relação e eu ficar sozinha.
E aí eu saio dessa relação, aí ela, né, eu vou me sentir rejeitada pelaquela pessoa. Então eu vou fazer o que ela tá pedindo. Eu vou aceitar e tal, e aí fica muito sem critério. Aí eu viro uma pessoa sem critério. O que você quer comer? Ah, não sei. Ah, não sei, decide aí pra mim. O outro que toma as decisões por você, porque você tem medo de dizer o que realmente quer e ser rejeitado. É complicado. Fica implorando a atenção, mesmo que não necessariamente de forma falada, mas de outras formas. Fazendo stories. Quantas e quantas vezes eu não já vi pessoas soltando piadas umas pras outras nos stories. Gente, que coisa mais sem sentido. Às vezes a outra pessoa nem saca que é pra ela. E aí vem uma terceira que também tem medo de rejeição e acha que foi pra ela, entende? É muita loucura. Sem falar a ansiedade que isso vai gerando também, né? Fico muito ansiosa, fico desesperada pra tentar resolver logo as coisas, aceitar tudo, né? Enfim. E aí, um dos passos mais importantes para lidar com esse medo da rejeição, obviamente, é você desenvolver o autoconhecimento. É você compreender-se. Então, tudo isso que eu tô falando aqui, se você já reconhece alguma coisa sobre você, é um ponto que antes estava lá na inconsciência e agora te trouxe para a consciência. Eu digo, opa, o que ela tá falando aqui fala um pouco de mim. Então isso aqui já é um ponto, já é um tópico para mim olhar mais e me autoconhecer. Então, a partir desse autoconhecimento, você vai saber quem você é. E assim, agir de forma coerente com quem você é. Eu já fiz isso uns meses atrás, entre janeiro e março. Eu não sei o que, mas é isso aí, faz parte. Quem nunca? Quem tem medo da rejeição, geralmente faz esses movimentos. O importante, isso não é um apontamento de... Como é que eu posso dizer? Não é algo condenável. É algo para refletir, de fato, e perceber, isso de fato é bom para você, ficar nesse movimento? Ou é importante que você se perceba, se enxergue, fortaleça quem você é, haja coerente com quem você é, ganhe autoconfiança sobre quem tu é. O que a autoconfiança é? Você confiar de fato nas suas intenções. Quais são as suas intenções com esse comportamento, com essa fala, com essa atitude? Quais são os valores mais elevados que estão ali em volta disso? Você está realmente querendo ser mais justa, mais verdadeira, mais empática, tentando ser realmente uma pessoa mais solidária, mais bondosa, o que de fato está aí embutido dentro das suas intenções. Então, se você percebe que estão coisas boas, se tem só coisa boa nessas intenções, então o que te impede de agir de fato? Por que você não confia, né? Não bota mais autoconfiança nesse processo? Se é algo generoso, é algo bom de dentro, que não tá com pitadas de maldade, de sarcasmo, de... sei lá, tá me faltando as palavras ruins aqui. Olá, Vanessa, Maria do Rosário, Alves, 1811. E aí, quando você age de forma coerente com esses valores, entendendo as suas intenções, não depende muito das respostas dos outros, o que os outros pensam sobre. Então, assim, quando eu fui olhar para as lives, qual era a minha intenção em fazer live? Eu queria passar um conteúdo de valor. Eu queria melhorar a minha dicção, a forma de passar esse conteúdo. Mas para mim melhorar, eu preciso iniciar, porque é no processo que eu melhoro. Se eu nunca iniciar, eu nunca vou melhorar.
As pessoas vão gostar das lives a partir do momento que eu fizê-las. Fazê-las? Português bem dizido. Mas vamos lá. Enfim, se eu estou fazendo as lives com a constância, conforme as pessoas que estão vindo assistir, vão perceber. Ah, eu gosto. Não gosto. Quem gosta, fica. Quem não gosta, vai embora. Quem concorda, fica e concorda. Quem não concorda, vai embora e tá tudo bem. O importante é que eu tô passando um recado, eu tô passando um conteúdo e que tem pessoas que estão curtindo, que estão se tornando melhores a partir desse ponto. Então, a minha intenção é essa, que estão ali em volta dos meus valores, da minha ética, né, da minha bondade, da minha solidariedade de passar um conteúdo de valor para quem não tem condição, inclusive, de pagar uma terapia, ou de somar isso com a sua terapia e levar isso para a tua terapia e se desenvolver mais rápido. Enfim, é essa a minha intenção. Como o outro vai interpretar, aí não é responsabilidade minha, entende? Se o outro vem até mim e me pergunta, aí eu posso direcionar a minha intenção ao outro e aí depois ele ficar a critério dele, se ele aceita ou não a minha intenção, a minha fala, né, como verdade ou não. Mas, se eu não tenho controle sobre isso, eu não preciso ficar me preocupando com o que o outro acha. E aí isso me torna mais independente dessa validação externa. Eu fico mais fortalecida nesse meu autoconhecimento, nessa minha autonomia, na minha autenticidade, em quem de fato eu sou. Nessa intenção, certo? E aí, o medo da rejeição vai ficando para trás. Vai ficando nulo. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas o medo da rejeição, ele fala da desconexão, da desconexão sua consigo mesmo. O teu medo da rejeição está refletido diretamente com a desconexão. Você está meu Deus, a dicção. Desconectado consigo mesmo. Até desistir de falar essa palavra. Então é falta de autenticidade. Falta de autenticidade. Todos os dias a gente é passível de descobrir algo novo sobre nós mesmos. Se todos os dias eu estou abrindo o olho e olhando para mim, estou me conhecendo a cada dia. E mais autêntica eu fico a cada dia. Certo? A autenticidade não é assim que a gente, que a gente desenvolve. Mano, a minha dicção hoje tá ótima. Enfim. Então, quais são os aspectos da autenticidade? A pessoa que auto-aceita a si mesma, ou seja, ela se sente confortável com quem ela é, ela entende que ela é assim e que ela pode melhorar, que ela pode adaptar determinadas coisas, né? Mas ela não precisa estar respondendo de acordo com o que a Vanessa quer ou com o que a Catarina quer. Eu vou agir aqui de acordo com o que tá fazendo sentido para mim. Com o que faz sentido com o que eu penso agora, né? E a forma como eu me comporto a partir daquilo que eu penso agora, e não assim, ai, Vivi, tu fala de um jeito e tarará. Devia falar assim, assim, assado. Eu digo, puxa, é mesmo, eu tenho que falar assim, assim, assado porque fulano pediu. Mas assim, faz sentido pra mim eu falar assim, assim, assado? Mas eu penso que assim, assim, do jeito que eu falo, é mais assim, assim, e tarará, tarará. Então, assim, eu vou encontrando um sentido em quem eu sou e não no que o outro diz que é pra eu ser. Isso é autoaceitação e isso é se tornar um pouco mais autêntico. Outra coisa seria essa transparência em expressar o que eu penso, as minhas emoções. Eu me colocar aberta e vulnerável. Me permitindo ser vulnerável quando faz sentido. Quando me eleva. Então, tipo, eu dizer sobre o meu medo da rejeição,
E como eu passei esse processo, é uma forma de eu me colocar vulnerável. E de eu dizer assim, gente, eu tenho esse medo também. Eu tive esse medo também. Ou eu tenho ele, mas está menor. Ou seja, eu estar transparente, eu me coloco aberta a trabalhar mais essa emoção. É como eu já falei antes, quanto mais eu nego, eu não tenho como trabalhar essa coisa que eu tô negando. Porque se eu tô negando, é como se eu não tivesse. Então, como é que eu vou trabalhar algo que eu não tenho? Aí é complicado. Agora, se eu tô triste e com alguém específico, eu preciso dizer, fulano, cadê o Rafa? Rafa, eu estou triste com você. O que você fez, eu não gostei. O que você fez me sentir dessa forma. Certo que foi eu que senti. Mas se o Rafa tem um mínimo se eu tenho um mínimo de significado para ele, a nossa relação faz sentido para ele, ele vai querer conversar e acalentar um pouco isso aqui. E aí eu digo, tá, desculpa por eu ter, mas é porque isso, aquilo, outro, enfim. Aí a relação vai se construindo e se fortalecendo, tá, gente? Não sei se tá fazendo sentido pra vocês, se eu tô sendo clara. Espero que eu esteja. Outro ponto da autenticidade é ser coerente, né? Então, as tuas atitudes, ser coerente com o que você fala pros outros. Então, assim, eu gosto de pessoas que falam a verdade, mas você fala a verdade. Eu gosto de pessoas justas, mas você é justa. Sabe? Você realmente agir de acordo, alinhada com o que você pensa, né? Então, assim, o seu comportamento tem que ser de acordo com o que você pensa, com o que você concorda, com aquilo que faz sentido com você. Porque senão você vira contraditória. Então, a pessoa que tem muito medo da rejeição, ela é contraditória quando ela se posiciona no mundo, certo? E aí, Cabral, tá gostando, Cabral? E eu tô cansadinha. Vamos lá, que eu ainda tenho alguns conteúdinhos. Estão gostando, a gente vai indo. Outro ponto importante da autenticidade é a coragem. Coragem de se colocar na frente, de enfrentar alguma crítica, algum apontamento, algum desafio. Manter a postura. Né? A minha postura é essa. Eu concordo com isso aqui. Pra mim, até então, eu posso até lá no futuro mudar de ideia. Ou o que você falar, me fazer refletir e pensar e eu mudar de ideia. Eu posso mudar de ideia. Eu posso mudar de ideia. E é importante que eu mude se eu realmente quero evoluir. Porque se eu me cristalizo e me congelo numa única forma de pensar, pronto. Aí eu paralisei, né? No processo. Eu deixo de evoluir. Traz pra gente, nós adoramos. Que bom. E o meu cabelo tá tão bonitinho, gente. Eu encontrei um creme que, pô, top. Porque eu tinha um outro que eu tacava creme e ficava assim, ó. Mas agora tá os cachinhos. O outro ponto é empatia e respeito. Respeitar principalmente a si mesmo. Porque a partir do momento que você se respeita, você tem coerência para respeitar outra pessoa. Você precisa se respeitar. A diferença é importante na vida, né? Então, assim, a Catarina, ela é diferente de mim. O Cabral é diferente de mim. A Vanessa, o Rafa, que foi embora. Deixa eu falar sozinha. Mentira, sozinha não, tô sendo dramática, gente. Tô brincando. Enfim. É importante essas diferenças pra gente crescer. Então, assim, se todo mundo concorda comigo, dificilmente eu vou mudar e crescer. Porque todo mundo tá concordando, aí fica no comodismo, saca? Pronto, não tem pra onde eu ir mais, porque já tô aqui, cheguei num lugar que todo mundo concorda. Agora, se por um acaso eu falo uma coisa, aí vem o Cabral e diz assim, não,
Vivi, é isso, isso e isso. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu tô interpretando o que você tá dizendo de outra forma. Pra mim faz sentido desse outro jeito. Sem falar que fulano, deltrano e ciclano, sei lá, do delta e tal, pensa assim, os teóricos da vida. Então, assim, eu acho que tal. Aí eu paro assim, será se o Cabral tem razão? Bom, tal coisa que ele falou faz sentido, mas isso que eu disse também faz. Aí eu vou construindo, elaborando algum conhecimento que se transforma em algo maior, ou eu posso mudar de ideia. Ou eu posso transformar em algo maior, ou mudar de ideia. Então, a partir da percepção do outro, fez com que eu refletisse, e aí eu trago um outro pensamento, ou reforço aquilo que eu penso de fato. Mas para isso eu preciso admitir que a diferença existe. E eu preciso ouvir, minimamente, para poder ter uma relação saudável com as pessoas. Óbvio que, se por um acaso alguém passa dos limites, é importante que eu pontue. Quantas e quantas vezes eu não já recebi mensagens de pessoas no meu WhatsApp ou no meu direct aqui do Instagram profissional, de formas totalmente... Por exemplo, teve uma pessoa que me mandou a seguinte coisa: diz que é minha amiga, mas não me manda uma foto nua. E era algo assim, do gênero, sabe, um meme? Não. Bem desconexo com, assim, sem lógica. Não tinha pra que me mandar essa mensagem. Nunca nem tinha iniciado um papo. Do nada a pessoa me manda algo assim do gênero. Como eu posso me posicionar disso? Eu vou lá atacá-lo? Não. Eu vou conversar de acordo com o perfil, me colocando com postura. Seria o quê? Olá, posso ajudar. Sou psicóloga. Isso é um perfil profissional, né? Espero que você respeite. E tarará e tarará. Pronto, não preciso falar muita coisa. A pessoa, quando ela tem um mínimo de senso, apesar de não ter tido no início, ela já fica assim, realmente aqui não tem vez. Postura. Ou se não, tem outros modos que eu posso fazer. Bloquear, por exemplo. Restringir. Ou qualquer coisa assim do gênero, a depender de quem for a pessoa ou o que aconteceu. Mas eu posso sim me posicionar, colocar limites nas relações. Saber dizer não quando for preciso. Fulano, tu pode fazer tal coisa? Não, não posso. Eu preciso justificar? Não preciso. O não já é uma frase completa. Não precisa de justificativa. A justificativa está mais no seu medo. De querer, né, a necessidade de querer agradar o outro, e aí você vê assim, eu preciso justificar para que o outro entenda e não pense besteira. Mas se o outro não tiver esse medo da rejeição também, não preciso justificar o meu não. Não precisa desse movimento, certo? Outro ponto também que eu quero falar para vocês é que às vezes o nosso medo da rejeição, ele tá disfarçado. Ele se disfarça de outras coisas. Às vezes você olha assim, não tenho medo da rejeição não, tenho não. Mas aí, por exemplo, o exemplo da live que eu citei lá no início, poderia ser interpretada como, não, o povo não leva a sério o que eu falo. Ninguém se interessa de fato por um conteúdo bom. Então eu tô disfarçando, sendo... olha, a palavra se foi da minha cabeça. Enfim, se foi. Me colocando até como superior. Eu acho que era essa palavra que eu queria usar. Né? Me colocando como superior. Ave Maria, o meu conteúdo é maravilhoso. As pessoas é que não sabem valorizar.
Então eu não vou fazer live não, porque o povo não leva a sério e não fica na live, não vê. Eu entrego um conteúdo maravilhoso desse e vocês não assistem. Como é que pode um negócio desse? Era para ter umas 100 pessoas aqui. Então quando a gente se coloca nesse movimento também de superioridade, né? Muitas vezes esse movimento de superioridade, onde eu critico muito o outro e me coloco numa posição diferente, é o meu medo da rejeição disfarçado. Então, eu julgo muito o outro para desviar a atenção sobre mim, sobre o meu medo, sobre a minha angústia. Fez sentido para vocês? Outro ponto seria a autossabotagem. Eu vejo uma oportunidade muito boa, mas eu fico criando dificuldades para não fazer aquela coisa. Então, por exemplo, é muito longe, mas é muito longe, ou o curso é muito caro, ou ele é muito rico, acho que não combina comigo porque eu sou pobre. Sei lá, um ponto. Enfim, eu vou criar alguma coisa de desculpa para justificar a minha não colocação em dispor de aproveitar uma oportunidade. Então a autossabotagem é muito isso. O agradar em excesso, como eu já falei, né, antes. Outra coisa seria a procrastinação, eu ficar adiando muito uma tarefa, né, com medo de me expor, de ser avaliada, ou de ser excluída, ou de ser apontada como não perfeita, ou qualquer coisa assim do gênero. Então eu vou adiando a uma atividade. E quanto mais a atividade for importante para o meu progresso, mais eu procrastino. Então, sei lá, o trabalho acadêmico, por exemplo, veio aqui agora na minha cabeça. Eu tenho um trabalho, hoje é dia 11. Trabalho é para mim entregar na próxima segunda-feira. Eu só vou fazer no domingo à noite. O máximo que eu puder procrastinar, eu vou procrastinar. Mesmo que, se eu fizesse hoje o trabalho, me daria mais possibilidade de uma nota boa. Mas mesmo eu precisando de uma nota 10, eu só vou fazer o trabalho no último horário do domingo à noite. É a forma de procrastinação. Então essa procrastinação fala muito sobre esse medo da rejeição também. Tá disfarçada, mas é. Outro seria o perfeccionismo. Eu começo a fazer o trabalho segunda-feira sim, e aí faço terça de novo, reviso, apago tudo, faço de novo, na terça faço de novo, quarta, e aí fica. Enquanto eu achar ali que eu preciso acrescentar mais alguma coisa, ou mudar, porque aquela letra não ficou boa, ou porque desse jeito a quantidade, não, o assunto, eu vou achando defeito para estar perfeito. E aí, por que eu tenho que entregar um trabalho perfeito? Porque eu tenho que ter aprovação. Eu não posso ser criticada. Quase não sai. Não posso ser criticada, desaprovada. Eu preciso ter aprovação. Então, esses comportamentos, eles são mecanismos de defesas do nosso inconsciente. Inconscientemente, eu não dou conta de que isso, no fundo, representa o meu medo da rejeição. Porque se eu colocar isso aqui como figura, como plano de figura principal, onde você vai enxergar, eu vou estar me protegendo aqui da possibilidade de ser excluída. Porém, o que me faz essa proteção toda? Me impede de crescer, de ser mais autêntica e de ter relações mais saudáveis.
Vamos agora para a última parte da live, onde eu vou falar para você como é que você pode trabalhar esse medo da rejeição. Quem aí quer saber? Eu vou trazer algumas perguntas, peguem papel e caneta, quem tiver aí, que quiser aprender, anotar. Vai ser importante se você de fato tiver interesse em transformar isso, em crescer, em evoluir. Certo? Bora lá, Catarina! Adoro falar o nome da Catarina. Então, como trabalhar o medo da rejeição? É importante que a gente investigue. Lembra que eu falei lá no início da live que a rejeição, ela tem uma base de uma rejeição primária. Lá na minha infância, essa rejeição lá na infância, eu vou trazer de novo esse ponto. É importante que você leve para terapia para trabalhar a sua criança ferida ou a sua criança rejeitada. Sabia? Olha a sensibilidade da mulher. Mas enfim, vamos lá. Então essa criança ferida, ela precisa ser trabalhada em terapia. Por quê? Porque aí vai depender da experiência de rejeição particular de cada um. Porque tem pessoas que teve uma experiência de rejeição que consegue lidar com isso de fato. Mas tem pessoas que, se for olhar para essa rejeição, né, experienciada na infância, vai ser muito traumático e dolorido. E se você fizer de qualquer jeito, olhando para esse passado, olhando para essa infância aqui, isso pode te trazer ainda mais cristalização. Então, se você tem algum tipo de rejeição muito forte e você lembra disso e você sabe disso, leva para terapia e vai trabalhar isso com uma técnica chamada, né, criança ferida, trabalhar a sua criança ferida, certo? Se não, agora se a gente está falando dessa rejeição adulta, que vai ajudar, mas não vai resolver se você não olhar para essa original. Não sei se eu estou sendo clara aqui. Então, essa base é preciso olhar para ela. Mas é importante que você trabalhe isso em terapia. Então, eu não vou trazer aqui porque eu não sou irresponsável. Mas a questão adulta já tem como você refletir um pouco mais sobre ela. Beleza? Estamos combinados? Estão entendidos? Então, tá. A do passado, trabalho em terapia. A do hoje, dá pra gente olhar pra ela de uma forma diferente. Vamos olhar aqui pra ela. E eu vou trazer o exemplo da live por conta que é uma experiência que eu passei por ela. E aí eu posso trazer com mais detalhes. Então, tá. Comecei a fazer lives. Fui reparando como eu me sinto. O medo que isso me ia gerando. As sensações que isso ia me trazendo. Os comportamentos que isso ia me gerando. A sensação de rejeição assim que eu iniciava a live e as pessoas entravam e saíam. A forma de eu começar a falar rapidamente por medo de o que eu tava falando ser besteira. O fato das pessoas saírem me trazia a ideia de que o que eu tava falando de fato realmente era besteira. Tava confirmando. É besteira, menina. Ninguém tá dando trela porque tu tá ouvindo. Ou falando. O quarto ponto é eu terminava o mais rápido possível a live, o que durava nem 30 minutos, porque eu achava que realmente não tava fazendo sentido, ninguém tava gostando. Quanto mais eu tentava buscar a interação do outro, menos essa interação ocorria, e isso só me deixava mais angustiada. Aí me gerava ansiedade, me gerava nervosismo, me gerava a sensação de incapacidade, de uma péssima profissional, e aí isso só ia aumentando os meus medos, beleza? Então olhar para isso é um principal ponto. Saber como eu me sinto, saber como eu me comporto a partir de um determinado ponto já ajuda você a refletir um pouco mais sobre aquilo.
Porém, como o medo ele é emocional, eu preciso sair da emoção e ir para a razão, para poder eu criar um distanciamento e dar conta do que de fato está acontecendo ali. E aí eu preciso questionar, fazer algumas perguntas. E aí eu vou até trazer as perguntas aqui para vocês, por isso que eu disse, papel e caneta, anota. Então assim, tem muitas coisas que inconscientemente eu não estou percebendo, que eu estou respondendo com suposições. Então eu estou supondo muitas coisas, que geralmente as suposições fortalecem o meu medo, justificam o meu medo, concordam com o meu medo. Mas se eu não fizer as perguntas de forma racional, dando sempre a emoção e o como eu estou me sentindo como resposta, eu não vou conseguir identificar as falhas desse medo. Porque o medo, esse medo tem falhas. Ele não tá baseado na realidade de fato. Tem buracos ali que eu não estou preenchendo. Ou estou preenchendo com suposições errôneas. Certo? Então eu tenho que trazer essas coisas que estão sem lógica, de forma racional, sem o peso da emoção. Vamos para as perguntas. Beleza. O objetivo é fazer live. E aí você pensa no seu objetivo aí. Sei lá, o seu objetivo é falar com seu chefe e pedir aumento. Sei lá, algo assim do gênero. Ou pedir fulano em namoro. Vamos lá. Então, qual é a probabilidade real, se você fizer isso, de você ser rejeitado? Se você for lá falar com seu chefe, qual é a probabilidade real de você ser negado o aumento? Ou de eu fazer a live e ninguém aparecer? Ou de eu fazer a live e todo mundo me criticar? Qual é a probabilidade real? Então, parar para refletir nisso. E aí eu vou anotando isso na minha folhinha lá. Essa primeira pergunta, vou anotando. Conforme eu vou escrevendo, eu vou tendo percepções sobre isso, tá? Lembrando, deixa suas emoções de lado. Tenta fazer o máximo possível para deixar elas de lado. De forma racional, sendo lógica. Se fosse para outra pessoa, né? Se coloca como terceira pessoa. Se fosse a minha colega de trabalho pedindo aumento pro chefe, ela estando na mesma posição que eu, fazendo as mesmas coisas que eu, tendo a mesma personalidade que eu, qual a probabilidade dela ser rejeitada? Se fosse outra pessoa pedindo a fulana em namoro, que tem as mesmas características que eu e tarará tererê, qual a probabilidade de ser rejeitada? E eu? Do mesmo, né? Vamos lá. Próxima pergunta. Se fosse outra pessoa indo, fosse outra pessoa, que não tem nada a ver com você de fato, fosse outra pessoa indo, o que aconteceria? Seria diferente? Tá. Aí começa a escrever. Tá anotando, meu povo? Próximo ponto. Deixa eu ver aqui. Eu nem era pra mim ter enumerado, pra poder saber quantos pontos são. Deixa eu enumerar aqui pra poder ficar fácil a vida do crente. Pronto. São 7 perguntas. A terceira. O que exatamente você teme perder se você for rejeitada? O que você acha que vai perder? De fato. Se eu fizesse live, o que de fato eu iria perder? Se eu fizesse live, o máximo que eu iria perder era tempo. Se eu fizesse live e ninguém viesse ver, eu ia perder no máximo tempo. Mas era o tempo total mesmo? Mas aí eu ficaria salva a live? Ah, se ficasse salva, talvez outras pessoas pudessem assistir no off. Talvez não perdesse tanto tempo assim. Certo? Quarta pergunta. Qual é a minha intenção?
em fazer isso? O que eu ganho? Se eu for lá pedir aumento pro chefe, qual é a minha intenção, de fato? Eu tô coerente com esse aumento? Eu realmente mereço esse aumento? Se eu for lá, eu realmente vou me colocar, de fato, como merecedora desse aumento? Quando eu vou pedir a pessoa em namoro, qual é a minha intenção com isso? Eu gosto de fato dessa pessoa? Eu tenho interesse de fato em namorá-la? Eu quero ela do meu lado? Ela faz sentido comigo? O que eu ganho se eu fizer isso? Se ela aceitar? É isso de fato que eu quero? Estou pronta? Certo? E aqui na live, eu fazer live, qual é a minha intenção nesse comportamento? Eu quero passar informações que eu sei, eu quero melhorar a forma de eu passar essas informações, eu quero dar um suporte maior a quem me segue. Quais são as minhas intenções? O que eu ganho com isso? Credibilidade, um pouco de reconhecimento, talvez mais valor. E aí pensa, o que o outro pensa? A quinta pergunta, o que o outro pensa? É tão relevante assim? Ou o meu propósito com esse movimento é maior? Só rindo, né, Catarina? Então, se o outro pensa, é tão relevante assim? Ou o propósito é maior? Por exemplo, de eu pedir alguém em namoro. O propósito é eu dizer pra ela o quê? O quanto que eu gosto dela e o quanto que eu quero ela na minha vida. A importância que ela tem pra mim e tal. Mas aí, se ela não concorda comigo, é tão importante assim, ou eu tô sendo coerente comigo nesse processo de falar o que eu sinto, o que eu quero, o que eu penso? E se você... A sexta pergunta. E se você for mesmo com medo? Mesmo com medo. Eu tô com medo de ser rejeitada. E se você for? O que pode acontecer de ruim? Lista? O que pode acontecer de ruim se tu for? Mesmo com medo. Aí se tu for pedir ela em namoro, ou se tu for fazer a live, ou se tu for pedir o aumento pro chefe, o que de negativo pode acontecer? O chefe pode dizer não. Ninguém pode vir assistir a live. A pessoa pode dizer que não quer namorar comigo. Tá, isso aqui tudo de negativo, o que muda na tua vida? O que muda em você? Isso vai... Meu Deus! Isso vai mudar quem você é? Vai mudar o que você sente? Vai mudar o teu valor? Vai mudar a tua intenção? Sétimo ponto. Sendo assim, se caso for negativo, sendo assim, o que você pode desenvolver agora? Nesse momento. Tu entendeu que vai ser negativo. Tu acha que vai ser negativo porque tu percebeu algum ponto específico em você que pode gerar esse negativo. Por exemplo, vou pedir aumento pro meu chefe, porém eu não vendi muito bem esse mês. Porém, ele me fez várias reclamações durante os últimos tempos. Porém, e aí você vai trazendo um monte de coisas negativas ali que pode sustentar o não do teu chefe. Ou o não da namorada, da possível namorada. Ou ninguém aparecer ou ficar na live. Tá.
Olhei para isso tudo. Beleza, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Para que eu transforme a resposta que era negativa em positiva. Desde que seja coerente com a tua autenticidade, com os seus valores, com as suas virtudes, com a tua autenticidade. Não é para fazer só para agradar ao outro. Então, assim, o que eu posso fazer para vir aqui e as pessoas assistir? Eu vou fazer uma live estilo TikTok, começando a fazer dancinhas para vocês. Aí eu vou ter várias pessoas assistindo, mas eu vou passar a minha intenção, o meu propósito disso. Eu não vou pedir namoro, mas eu vou ficar ali na minha amizade. Como é o nome? Agora eu perdi. Numa amizade platônica, ou enfim, esqueci. Tô fora desse ramo já faz um tempinho, gente. Mas enfim. Então, tá. Mas isso tá coerente com quem você é? Isso tá sendo favorável pra ti? Isso não tá te trazendo sofrimento, ansiedade, angústia? Aí no chefe. Eu esqueci do chefe agora. Esqueci. Porque eu tava falando assim e apagou na minha cabeça. Foi-se. Vou seguir. Não consigo lembrar o que eu tava falando para gerar o outro exemplo. Mas enfim, essas 7 perguntas, elas vão te ajudar a orientar melhor sobre como você pode se posicionar a partir de então. Você pode olhar para aquela situação e dizer assim, realmente ela não está favorável para mim, vou dar um tempo e desenvolver o que eu preciso desenvolver para depois realmente tentar. Ou eu posso olhar e dizer assim, não, ela não está favorável para mim, não está coerente com quem sou eu, nem com o que eu quero passar, não faz sentido eu me colocar nesse movimento. Ou eu posso olhar e dizer assim, não, isso aqui só é um medo totalmente irreal, não tem nada que sustente ele, é só mesmo o meu medo de encarar. Então, eu só preciso de fato encarar. Enfim, essa reflexão aqui, toda, resolvendo tudo isso, vai te promover uma maior autoconsciência sobre essa questão, né? De fazer você perceber quais melhores escolhas você pode estar fazendo, tanto para se desenvolver, ou como coragem para agir, ou, enfim, apesar disso, seguir para um outro caminho. Então, ao invés de você ficar ali sempre travada ou travado com medo da rejeição, você vai perceber outras possibilidades. Calma aí, deixa eu olhar para essa situação de uma forma diferente, o que realmente importa aqui. O que eu tô querendo conquistar com esse movimento? Então, assim, essa live vai me levar para onde? O que eu quero com isso? Qual propósito eu tenho? Isso vai me elevar de alguma forma? Profissionalmente, espiritualmente, pessoalmente. E percebe que, independente da resposta, isso não vai mudar o teu valor, porque o teu valor ainda vai continuar igual. Se o chefe disser assim, não vou te dar um aumento, você tem a possibilidade ou de sair do emprego, procurar outro que te valorize mais, ou de enxergar que realmente você não está merecendo de fato agora e tentar mais depois. Trabalhar um pouco mais a sua persuasão, de como você se vender e se mostrar. Existem muitas coisas que você pode estar fazendo. E não necessariamente o fato de você receber o não, significa que você não merece, ou você não tem valor. Certo? Então, o medo da rejeição, ele pode sim ser paralisante. Ele é uma resposta emocional que está, sendo gerada a partir de uma experiência lá, mas que não te limita, não responde ao seu valor, e você pode ultrapassar ele e
agir de forma mais consciente e se elevar, certo? Entender e questionar o medo é importante para você passar por ele, direcionando e olhando para os pontos de fato que você precisa trabalhar, se elevando, sabendo que o que realmente importa é os seus valores e os seus princípios. O que realmente importa é quem você é e não os nãos que você recebe. E isso tudo vai te gerar e te levar para o autoconhecimento, para o caminho de um crescimento pessoal, onde você vai se posicionar de forma mais autoconsciente e autorresponsável, entendendo o seu medo e sabendo como agir a partir dele. Certo? Então aqui o conteúdo é esse, sobre o medo da rejeição. Agora, se você olha para tudo isso e diz, Viviane, eu quero trabalhar aquela criança ferida. Eu sinto que a minha criança ferida, a questão dela é tão mais forte que não adianta eu olhar para os meus medos atuais, porque esse medo originário, ele supera tudo isso. Eu preciso olhar para isso. Quer iniciar um trabalho terapêutico? Então você pode contar comigo nessa experiência. Entrar, né, dar o teu primeiro passo, entrar em contato, mandar um direct, a gente marcar uma conversa para poder a gente ver, analisar se você realmente está ali, né, dentro mesmo dessa necessidade de terapia. Beleza? Então pode me mandar um direct, um WhatsApp. Se você que está aí assistindo no YouTube, não esquece, curte a live e se inscreve no canal, cara, né? Ajuda aí a disseminar esse canal, esse conteúdo, compartilha com algum amigo ou amiga, o mesmo para quem tá assistindo aqui gravado no Instagram, e você que tá aqui assistindo ao vivo também, você pode encaminhar também depois que tiver gravado para algum amigo, se você curtiu, certo? Então quem tá aqui no perfil do Instagram, vai lá no meu direct ou clica no link da bio para falar comigo no WhatsApp. Lá no YouTube é só chegar lá no perfil principal da página do canal e lá na definição lá sobre o canal, na descrição sobre o canal, tem um link também para o WhatsApp. E é isso. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado pela presença de quem ficou aqui até o fim. Espero que tenha gostado, espero que tenha trago algumas percepções e a partir delas te tragam decisões e assim ações para que melhorem a sua vida e te traga mais autoconsciência com autorresponsabilidade. Então é isso. Beijo, beijo. Até a próxima segunda às 8 horas da noite. Tchau, corujas!